Estamos de volta. A conversa desta noite é sobre a geração canguru e transição de carreiras também. Agora você vai conhecer o Vinícius. Ele morou com os pais até os 36 anos. Aí decidiu se mudar. Ele conta a história pra gente, olha só. Oi pessoal, meu nome é Vinícius, eu tenho 41 anos e moro aqui nesse apartamento desde os 36. Até então morava com a minha mãe e com meus irmãos. Mas eu já tive algumas experiências no passado de morar sozinho. De uma certa forma, isso era um reflexo da vontade de ter meu cantinho, um lugar que eu pudesse escolher melhor os móveis, a decoração, os ambientes, que eu pudesse receber meus amigos, meus familiares. Passei por inúmeros desafios, sobretudo no que diz respeito ao gerenciamento da casa, das despesas, da rotina, da compra de alimento, material de limpeza, passar roupa, lavar roupa. Tudo isso foi um desafio porque eu tinha que fazer por conta própria, sem a ajuda de ninguém. Mas eu vejo como uma experiência que me foi muito positiva. Eu cresci muito internamente e tenho a sensação assim, que aprendi a ser uma companhia melhor para mim. Então eu vejo como uma experiência muito válida. Valeu, Vinícius. Muito obrigado, viu, pela participação aqui. Vamos começar então, a falar, a entender melhor o que é a geração canguru. Eu tenho alguns dados para você. Vamos fazer então um raio-x dessa geração. Vai aparecer aqui do lado para você os dados. Segundo a pesquisa do IBGE, são 18 milhões de lares em que os filhos com a idade entre 25 e 34 anos ainda moram com os pais. 18 milhões de lares, hein? Cada lar, claro, pode ter 2, 3 ou mais pessoas, é importante dizer. Desse total de pessoas, os homens são maioria, com 60%. Outra informação interessante é que o público da geração canguru não decide morar com os pais por causa de desemprego, por exemplo. Os dados mostram que o nível de empregabilidade é bem parecido entre os cangurus e aqueles que moram sozinhos. Você está vendo aí na tela. Por fim, um critério muito interessante, a escolaridade. 35% daqueles que fazem parte da geração canguru têm nível superior, mesmo que incompleto, enquanto apenas 20% dos que moram sozinhos têm o mesmo nível de estudo. Outra informação é que a porcentagem daqueles que continuam estudando é quase o dobro se comparada com quem mora sozinho. Isso é muito interessante, né, meninas? Porque a gente percebe que o filho fica na casa dos pais, aí ele tem, claro, algumas regalias e ele consegue estudar mais. A gente viu ali nos dados que ele continua estudando e estuda quase que o dobro. Essa é uma das vantagens, de morar com os pais. Mas o que mais? O que mais leva, o que mais faz alguém acima dos seus 25 até 34 anos, que é o que caracteriza a geração canguru, a continuar na casa dos pais? Além desse incentivo, esse aparato financeiro e emocional que os pais dão, nós estávamos conversando um pouco antes do programa, que é uma questão também cultural. Aqui em Minas é muito comum a gente encontrar a geração canguru nas casas. Por quê? Porque nós temos esse costume de almoço em família, de cuidar dos pais. E quanto mais tempo a gente fica na casa dos pais, mais difícil é essa saída. Bom, eu vou colocar algumas coisas, eu acho que mais para ser discutidas, inclusive. Eu acho que uma parte desses jovens ficam na casa dos pais por uma dificuldade de assumir a própria vida, Então, a opção é continuar, de certa forma, dependente, com um certo conforto, Isso inibe a necessidade de lutar pelas suas coisas, Acho também que tem alguns pais que, de certa forma, incentivam essa dependência. O cuidado, o afeto, a comidinha quente na mesa, a cama arrumadinha. Então, isso tudo é muito agradável. Então, acaba que a pessoa não abre mão, às vezes, da liberdade, da autonomia, em função dessas regalias, feito o Anderson falou. E eu acho que também existe aí uma questão cultural, que a gente está falando da geração canguru, mas a gente também pode falar que existe uma adolescência que está se expandindo. Hoje, a turma com 32, 34 anos está achando ainda que é jovenzinho. O comportamento, muitas vezes, é um comportamento que não condiz com uma pessoa
de 30 a 32 anos. Então, Maria eu Helena, acho que tem um lado legal, mas tem um lado preocupante aí nessa questão. vamos falar do lado preocupante também. Hoje a gente tem duas meninas aqui que representam isso. A Priscila ainda mora com os pais, tem 31 anos, e a Patrícia, ela morou até os 36, hoje você está com 39. Meninas, sejam sinceras, tem mais lados bons ou ruins em morar aí com os pais até uma idade mais, eu não diria avançada, mas ficar mais tempo com os pais? Bom, na minha opinião, eu acho que lados bons. No meu caso, além de estar com meus pais, eu não só convivo dentro de casa com meus pais. Eu passeio com meus pais, festas com meus pais, então estou sempre movendo com eles, né? Eu sou praticante de trilhas, gosto de coisas de aventura e sempre, mesmo que eles tenham medo, eu tento levá-los junto comigo, mesmo que seja algo mais light. Então, assim, eu acho que realmente o lado positivo é maior. Mas, como tudo existe lado negativo, também tem. Mas eu ainda acho que o positivo é bem maior, sim. Eu acho que morar com os pais é maravilhoso, gente. Hoje eu moro sozinha e eu tenho uma comparação assim. Realmente, ter o pai e a mãe ali é como, né, já foi falado. Os pais fazem tudo pra gente, né? Enquanto eu estava ali, eu morei até os 36, então é a comida na hora, a roupa lavadinha. Você não tem que preocupar com uma série de coisas que hoje eu tenho que preocupar, porque se eu não lavar, se eu não cozinhar, e aí, como é que eu vou fazer? Eu ainda moro próximo à casa deles, então eu ainda vou muito lá, mas a responsabilidade agora é minha. Eu agora tenho que me manter. Nunca tive uma relação ruim com meus pais, muito pelo contrário. Eu sou filha caçula, então eu sempre tive uma ótima relação, tanto com os meus pais quanto com os meus irmãos. A gente nunca teve problema nenhum. Mas eu tinha vontade e, com o tempo, eu fui tendo a necessidade de ter o meu espaço, como eu falo que é para eu crescer. Foi necessário para eu crescer, para eu aprender a dar conta de mim sozinha. Com certeza. Até porque eu não sei até quando a gente vai estar juntos, né? Eu espero que por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Com certeza. Mas a gente tem que crescer um pouquinho. Gente, vocês ouviram aí agora a Patrícia Lopes, ela é fisioterapeuta, se formou e trabalhou com serviço social, depois ela decidiu estudar novamente e se formou em fisioterapia. Ela vai contar isso pra gente mais à frente, esse também é um tema hoje do Caleidoscópio, que é a transição de carreiras. Mas, Priscila, quero que você conte pra gente uma coisa. A Patrícia falou aí um pouco sobre a necessidade que ela teve de ter o espaço dela. Você ainda não teve essa necessidade, não sentiu isso? Bom, claro que em alguns momentos a gente sente essa necessidade. Aquela coisa, né? Tenho 31 anos, vou sair com meus amigos. Quero chegar em casa a hora que eu quiser, não tenho que ter um limite de horário. Mas quando é meia-noite, o telefone está tocando, e aí, já está chegando? Estou preocupada, né? Então, assim, que horas que você vai voltar para casa, né? Tem os afazeres de casa, que por mais que eu esteja em casa com os meus pais, eu lavo a minha roupa. Eu pego a minha roupa para lavar, eu ajudo a pagar as contas. Então, assim, eu tento ter um pouco de liberdade dentro da minha própria casa. Mas se eu combino com a minha mãe que eu vou arrumar X, Y e Z, tal hora, para ela tem que estar X, Y e Z arrumados. E para mim, talvez o meu tempo é outro, né? Então, isso aí traz um pouquinho de vontade de você sair e experimentar novas coisas fora e talvez sentir um pouco dessa solidão, entre aspas, né? Mas saber um pouco como é que você faz as coisas sozinho, sem ter alguém para fazer para você. Porque eu sei que se eu não lavar minha roupa, talvez ela, com todo o cuidado e carinho, eu vou lavar então. Ela está trabalhando muito, está ficando muito tempo fora de casa por conta de trabalho, então eu vou ajudar. Amor de mãe, né? Sim. Com certeza. Bom, eles controlam os seus horários? Eles tentam controlar um pouco, sim. Às vezes eu saio com o namorado, vou para um show, eu gosto muito de rock e tal, vou para o show, e aí eles tentam ficar controlando. Nossa, tá chegando tarde, não tá legal, a violência hoje está grande, eu saio de carro, né? Então eles tentam controlar, mas eu mesmo assim eu tento desvencilhar um pouquinho, ser carinhosa, ser amorosa, falar, não é bem assim, não tem esse problema todo, chegar tarde, assim, mas eles tentam controlar um pouco, sim. E vocês viajam muito, né? Bastante. A gente tem fotos, quero que o pessoal mostre aí para você de casa assistir. Como é
Vocês moram juntos e também viajam juntos. Chega uma hora que, nossa, não aguento mais sua cara. Não tem isso, não? Não tem. Olha É incrível. Isso não existe. Nunca existiu. Além do que, eu sou filha única. Então, isso também torna esse distanciamento um pouco menor, né? Porque você quer cuidar de seus pais, são pessoas que já têm mais de 60 anos, você quer cuidar, se tem algum problema de saúde. Se comeu, eu faço o papel da mãe hoje em dia com minha mãe. E com meu pai, comeu? Não comeu? Comeu demais? Então, assim, eu tento fazer esse papel o contrário também, né? Então, assim, a gente viaja muito. E mesmo estando todos os dias dentro de casa, nas viagens juntos, eu saio muito e às vezes eu chamo eles para sair, algum festival de queijo, cachaça, isso. Eu nunca chamo meus amigos, difícil, eu chamo meus pais. É incrível. E aí, às vezes, juntam namorado, meus pais, amigos, e vai todo mundo junto. Família. E família, eu sempre tive isso desde criança, enquanto meus amigos estavam não querendo levar os pais para poder passear quando tinha adolescência, eu chamava. Muito pelo contrário, eu queria que eles estivessem juntos. Bacana demais, né, Cíntia? Eu não vejo, pelo menos, eu não vejo nada de ruim, pelo contrário, família é muito importante. Eu acho interessante a gente pensar também no papel desses pais. No dilema que eles ficam quando um filho chega e fala, olha, pai, eu tô querendo mudar, vou morar sozinho. E para ele entender, porque eu acredito, eu não sou mãe, mas eu acredito que tenha aquele sentimento, nossa, que legal, ele quer a independência dele, ele vai começar a gerir a própria vida. Mas, ao mesmo tempo, será que ele vai quebrar a cara? Como que eu posso proteger? E é importante a gente pensar nisso, porque muitas vezes a pessoa toma a decisão de sair de casa e não tem esse jogo aberto com os pais. A decisão já está tomada internamente, mas para abrir para os pais, para mim está claro, para eles também estão, e não necessariamente. E eu acho que é uma confirmação também para os pais de que a criação ela foi bem dita, foi bem feita, porque está ali, está se virando, está dando conta. Precisou de colo de mãe, de pai, volta para casa. Então, essa saída, a forma que vai acontecer essa saída, vai dizer muito também do sucesso e do fracasso. Perfeito. Depois eu quero que você me conte, então, como fazer um passo a passo para sair. Será que é o melhor momento? O que eu tenho que avaliar? Maria Helena também vai nos ajudar nisso. Pamela, gostei do seu nome. Diferente. Você mora sozinha? Eu moro sozinha desde os 17 anos, porque meus pais são do interior de Minas, então eu tive que sair para estudar. E foi uma ruptura difícil, assim, foi super difícil, eu acho que eu era bem nova. Mas hoje eu vejo de uma forma muito positiva, assim, morar sozinha, porque eu acho que tem uma questão de você criar a sua própria identidade, né? De você constituir força, né? a força. No meu caso foi a força, foi um pouco traumático, mas hoje eu consigo, assim, entender mais o que eu quero, e às vezes a gente tem umas escolhas um pouco ousadas, como trabalhar com música, né? Que os pais, principalmente no interior, às vezes é um pouco difícil, mas então, assim, você poder existir mesmo com seus sonhos, e eu acho que isso é também uma transição importante. Mas isso também pode ser simbólico, né? Você pode fazer isso morando com os pais, enfim, acho que essa ruptura que a gente tem que fazer mais com os difícil, pais, né? É mais difícil, Ela é necessária, infelizmente, né? Porque acho que se a gente pudesse, eu ficaria então a família Vilas Boas sofreu cedo aí com a... Sofreu. Com os filhos todos saindo cedinho. Mas assim. devem ter muito orgulho, com certeza. Acho que sim. Cláudio, e você? Eu também... eu saí mais tarde de casa, saí com uns 27, 28. E... poxa, pra mim foi super difícil, assim. Os pais choraram e tal, não estavam preparados, fizeram uma pressão para eu ficar e tal. Mas também foi dar força também, não sabia cozinhar, não sabia ensinar. Sim, na marra. Na marra. Com certeza. Foi positivo, porque realmente eu foquei muito em estudar essas coisas, mas também teve esse lado, assim, também que eu me senti um pouco despreparado na hora que eu saí. Assim. Com certeza. Bom, mais preparado eu sei que vocês estão para fazer música. Que propagam a dor.
partir.